E aí, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e está começando agora o programa Jogo Limpo. Você vai ficar por dentro aí de um pouco mais da política e da economia do nosso estado e também do nosso país. Você nos assiste pela Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet. O endereço você já sabe, é imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério e que a gente sabe que acaba atrapalhando a vida de muitos de nós. A corrupção. Será que um dia ainda vamos chegar num país onde não teremos corrupção alguma? Pois é, para tratar desse assunto, eu converso com o secretário de comunicação da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, e também com o procurador da República, Dr. Hercias de Souza. Vamos falar sobre a campanha 10 medidas contra a corrupção e também sobre algumas medidas que já vêm sendo adotadas para inibir, para controlar e, por fim, exterminar a corrupção da nossa vivência. Não sai daí, já está no ar o programa Jogo Limpo. E a gente começa o programa Jogo Limpo de hoje conversando com o Procurador da República, Dr. Hercias de Souza, que hoje fala com a gente um pouco sobre esse combate à corrupção no nosso país. Dr. Hercias, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos pelo convite. Quero cumprimentar os telespectadores e espero e tenho a certeza que a nossa conversa vai ser muito proveitosa para nós fixarmos problemas e soluções de corrupção no Brasil. Tá certo, Dr. Hercias, iniciando a nossa conversa um pouco sobre a questão da corrupção, né? O Ministério Público Federal, no qual o senhor é procurador, o procurador da República, ele começou uma campanha a nível nacional, que são as 10 medidas contra a corrupção, de combate à corrupção. Quais são essas medidas? De fato, então, nós iniciamos essa campanha, 10 medidas contra a corrupção, é uma campanha nacional. E qual que é o nosso objetivo? É obter pelo menos 1,5 milhão de assinaturas para que nós possamos iniciar alguns projetos de lei para alterar alguns pontos da legislação penal e processual penal e alguma coisa de doação eleitoral também, para que nós possamos, no futuro, construir uma sociedade, se não livre, completamente livre, que isso não existe, da corrupção, pelo menos que não seja marcada por uma corrupção endêmica, aquela corrupção generalizada que é, infelizmente, o que nós temos na nossa cultura no Brasil hoje. É possível mudar essa cultura e é sobre isso que a gente vai conversar. O senhor acredita que a gente, antes até da gente entrar mais dentro das 10 medidas, doutor Hercias, o senhor acha que a gente, de fato, de forma talvez até um pouco utópica, não sei se é utópica, mas eu quero fazer essa pergunta ao senhor, vamos conseguir ainda ter uma sociedade livre da corrupção, um Brasil sem corrupção? O senhor acredita nisso? Então, eu não sei se livre da corrupção, mas nós temos exemplos. Hong Kong era um dos países mais corruptos do mundo. Com prevenção, repressão forte e medidas eficazes, Hong Kong mudou a sua cultura. Ora, por que nós não conseguimos mudar? E eu sempre cito um exemplo, rapidinho, para a gente entender o que é mudança de cultura. Há 40 anos as pessoas caçavam livremente. A criança crescia há 40 e poucos anos matando passarinhos. Os adultos iam, meu pai fazia isso com espingarda e matava passarinho. Hoje, quando a gente fala disso, isso chega a arrepiar, alguém matar um passarinho só por matar, né? Pois é, em 40 anos nós mudamos uma cultura assim radicalmente. O que nos impede de mudarmos a cultura de corrupção daqui a 30 anos? Nada, ou até melhor, a nossa omissão. A nossa omissão pode impedir, mas se nós agirmos, não tem o que segura este país. A ONU diz, Fabiano e telespectadores, que o Brasil perde por ano 200 bilhões de reais só com a corrupção. Gente, não é dinheiro de comprar meia dúzia de bananas, são 200 bilhões de reais por ano. Isso resolveria o nosso problema de saúde e educação. É possível mudar isso? Outras culturas o fizeram, nós podemos fazer. Com certeza, e esse é o objetivo da campanha, né? 10 medidas contra a corrupção, né? Quais são essas medidas, doutor Hercias? Pois é, as 10 medidas são veiculadas, vão ser levadas ao Congresso Nacional em 20 anteprojetos de lei e que atuam basicamente em 3 grandes eixos, 3 grandes princípios. Prevenir a corrupção, reprimir a corrupção. Então, primeiro, prevenir, fazer com que ela não aconteça mesmo, através de mudança de cultura, através do gasto
com parte da publicidade oficial em conscientização e denúncia de corrupção. Só para a gente ter uma ideia, só o governo federal gastou em 2014 2,32 bilhões com propaganda. E isso porque 2014 é ano eleitoral. 2013 gastou 2,46 bilhões, só o governo federal. Se uma parte pequena disso fosse endereçada todos os anos, Fabiano, para ir nas escolas, para fomentar uma cultura anticorrupção, para que as pessoas denunciassem e tivessem garantias disso, gente, em 10 anos nós mudaríamos a nossa cultura. Mudou cultura, Fabiano, muda ato. Mudou ato, muda comportamento. Mudou comportamento, muda hábito e muda caráter. Esse é o caminho. Nós só temos esse caminho. Nós não temos um plano B. Então, o primeiro eixo é, então, prevenção. O segundo eixo é repressão. As nossas penas de corrupção são muito pequenas. Normalmente, a condenação é em pena mínima. A pena mínima de todas as nossas corrupções é de 2 anos. Aí a pessoa substitui e assina lá uma vez por mês, lá na Justiça Federal, e fica por isso mesmo. A ideia é que a pena mínima das corrupções seja pelo menos 4 anos. Então ele vai pelo menos dormir na cadeia, se condenado, se provar da corrupção. Depois, além disso, a pena de corrupção ser crime hediondo. Essa é a ideia, crime hediondo. Por quê? Porque no mensalão nós tivemos situação de condenado que já foi perdoado. O deputado Genuíno, por exemplo, não estou aqui falando de fatos processuais já passados, sem problema nenhum. Ele foi atingido pelo indulto, que é um perdão. Se o crime for hediondo, não dá para dar indulto. Terceira situação de punição maior para a corrupção. E isso eu tenho certeza que o telespectador vai entender bem. Se nós apanharmos hoje, Fabiano, alguém numa corrupção de R$500, ou se nós apanharmos alguém como no mensalão de 100 milhões, a pena lá na lei é exatamente a mesma. Não parece uma coisa esquisita? É a mesma pena lá na lei para alguém que desviou R$500 ou R$1.000 e para alguém que desviou 100 milhões. O projeto fala o seguinte, não, pera um pouquinho, vamos começar a subir essas penas para que o grande corrupto e o grande corruptor seja condenado numa pena equivalente à do homicídio. E finalmente trazer de volta o dinheiro. Até porque, doutor Essêncio, até interrompendo, existe uma corrupção pequenininha, uma corrupção muito grande. Corrupção é corrupção, não é? Ou seja, é um ato nada ético, então... Tá certo. Mas a resposta, é verdade, mas a resposta tem que ser proporcional, porque o prejuízo de alguém que desvia 100 milhões, maior, né? Ele mata a gente lá na ponta. O sujeito que desviou R$500 também é crime e também tem que responder. Mas é diferente o espectro, a abrangência. Sim. E aí a ideia é que todos cometam crime, mas que aquele que desviou muito esteja sujeito a uma pena maior. Essa é a ideia básica. Certo. A gente só pode citar, assim, vamos colocar em itens, as 10 medidas, o senhor colocou dos 2 eixos, né? O primeiro eixo da prevenção e o outro da repressão. E o último de trazer de volta rapidamente o dinheiro. Todas essas medidas aqui fiz menção aqui, por exemplo, o governo gastar mais um pouco é uma das medidas. O Ministério Público e a Magistratura prestar contas do processo que está rodando para que o processo não demore tanto. A fixação, são todas medidas, a fixação de prazos do processo. O processo demora 10, 15 anos, não pode ser assim. E aí, uma das medidas é abreviar esse processo. Diminuir recursos, também é outra medida. Tá certo, doutor Essêncio, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua aqui conversando um pouco mais sobre esse grande mal que assola a nossa sociedade, a sociedade brasileira, e não só no Brasil, em outras partes do mundo, mas a gente está falando hoje de Brasil, como acabar com a corrupção, né? Estamos aqui 10 medidas para combater a corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o Procurador da República, doutor Hercílio de Souza, falando sobre corrupção. A gente volta já. E a gente está de volta com o programa Jogo Limpo, recebendo hoje o Procurador da República, doutor Hercílio de Souza, falando sobre as 10 medidas contra a corrupção. Será que nós vamos ainda conseguir chegar um dia num país sem corrupção? O doutor Hercílio está respondendo um pouco disso com a gente aqui. Doutor Hercílio, a gente falou um pouco sobre as 10 medidas contra a corrupção, essa campanha, né, que acaba de ser lançada pelo Ministério Público Federal. Como que a sociedade pode participar dessa campanha? Aliás, é muito importante que a sociedade participe, né, desse processo. Como que ela pode participar? Claro, essa luta só vai ser bem sucedida se a sociedade entender que ela é necessária
e que participe disso. Como a sociedade pode participar? A sociedade precisa assinar umas listas que estão na cidade, estão nas instituições, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal estão nessa luta, o Ministério Público do Trabalho, as entidades em geral, e há uma lista, e você precisa colocar o seu nome, o nome da mãe, data de nascimento, CPF, e assinar essa lista, colocar o endereço e assinar essa lista. Essas listas serão encaminhadas para o Congresso Nacional, e aí começará um processo de mudança dessas leis. As pessoas físicas têm papel fundamental nessa campanha. Isso se mostrou muito nos movimentos de rua, doutor Silas. Ao momento que a sociedade foi para a rua, a gente começou a sentir uma pressão maior na classe política, inclusive para começar a ter essas mudanças, não é isso? É claro. E aí as pessoas em geral compreenderam isso já, né? Que a mudança está na sua mão, a mudança está na mão da senhora, do senhor, que aí está. Se vai haver mudança, vai ser a partir da sua conduta. E quem está em casa agora nos assistindo e quer participar da campanha, pode entrar em contato com o Ministério Público? Como pode fazer? Pode entrar em contato com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Estado, pode passar nessas entidades e assinar as listas que lá estão. Podem acessar o site, porque agora todo mundo tem internet. Se você digitar no Google 10 medidas contra a corrupção, o primeiro link que aparece é o da campanha. Clicou lá em cima, aparece a ficha para você assinar, para você levar para o seu vizinho assinar, para o seu colega de trabalho. Vamos multiplicar esta ideia. A participação é nossa, é a sociedade que vai mudar. Não é o Ministério Público, não é o Judiciário. Quem vai mudar este país é o senhor e a senhora que aí estão. Pegue a lista, imprima a lista, leve no Ministério Público, leve para o seu vizinho. Vamos contaminar a sociedade com esse bom vírus. Isso que eu ia falar, uma boa contaminação, né, doutor Silas? Uma contaminação cidadã. É a cidadania que vai mudar esse país. Tá certo. Doutor Silas, mudando um pouco do foco das 10 medidas contra a corrupção, mas ainda falando de corrupção, o Ministério Público Federal acaba de ganhar, inclusive, um prêmio a nível mundial pela Lava Jato, que falou sobre a Petrobras, né? Falou sobre esse escândalo, talvez não, o maior escândalo de corrupção da história brasileira. O Ministério Público teve uma ação preponderante, né? Importantíssima nessa ação. Foi assim, a Operação Lava Jato ganhou nos Estados Unidos a maior investigação e a melhor investigação do último ano. Nós ganhamos da investigação da FIFA, que o FBI e o Ministério Público, os procuradores lá dos Estados Unidos estão fazendo. Ficaram em segundo lugar e a Lava Jato ficou em primeiro lugar, num reconhecimento de que há uma investigação forte no Brasil e que as pessoas apoiam. O senhor e a senhora estão indignados com a corrupção. É hora de nós fazermos alguma coisa. Pegue essa lista, incorpore essa ideia, assine, leve para o seu vizinho, leve no Ministério Público. Vamos disseminar essa ideia. É possível mudar essa cultura de corrupção. É possível mudar. Só o senhor e a senhora vão promover essa mudança. Doutor Silas, quero te agradecer muito pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo aqui, falando um pouco sobre esse tema da corrupção, que é um assunto tão sério. E quem sabe, espero recebê-lo aqui novamente para a gente falar sobre esse resultado dessa campanha tão bacana, que são as 10 medidas contra a corrupção. E quem sabe, temos uma sociedade menos corrupta no nosso país. Obrigado, Fabiano. Obrigado aos telespectadores pela oportunidade. Com certeza, se a população entender a mensagem e engajar-se nessa luta, não tem como perdermos essa luta. Vamos ganhar, mas só vamos ganhar se o senhor e a senhora entrarem nisso. Tá certo, vamos juntos para um país sem corrupção. E continuando com o programa Jogo Limpo, agora a gente conversa com o secretário de comunicação da ONG Transparência Capixaba, falando um pouco também das ações da ONG no sentido de combater a corrupção no Espírito Santo e também a nível nacional. Acompanhe a entrevista com Edmar Camargo, secretário de comunicação da ONG Transparência Capixaba. Edmar, a gente está conversando no programa de hoje sobre corrupção, né? Querendo ou não, um grande mal que assola a nossa sociedade, e eu digo em todos os segmentos, não somente na política. A corrupção no Brasil ela está institucionalizada em todos os segmentos, infelizmente, né? Mas eu queria saber um pouco da atuação da ONG Transparência Capixaba no sentido de combater esse movimento, essa situação que é tão complicada na nossa sociedade. A ONG já tem mais de uma década de atuação, né? E ela surgiu justamente da insatisfação de cidadãos, né? De pessoas que falavam, não aguento mais, a gente pode fazer alguma coisa. Então, assim, uma prova disso é que a ONG, diferentemente de tantas outras ONGs no país, a Transparência Capixaba, ela não vive de doação de empresa, ela não vive de doação de governos, né? Ela vive da doação de pessoas físicas, pessoas que
que estão chateadas, que sabem que o futuro do país não deve ser dessa forma, enfim, contribuem, seja com valores para a sobrevivência da entidade, seja com uma dedicação voluntária no seu trabalho, né? E com isso a gente já conseguiu assim, uma série de resultados positivos, né? Talvez o mais representativo deles foi a contribuição para o projeto Ficha Limpa, né? Para tirar da política pessoas que já estão condenadas aí por improbidade administrativa, mas que queriam continuar na política, né? Alguns casos assim, muito pontuais nesse sentido, Edmar, assim, que a gente poderia até citar, por exemplo, de políticos que realmente não conseguiram se candidatar novamente por isso, né? O resultado da Ficha Limpa ele vai continuar acontecendo, assim, talvez eternamente, né? O ideal, né, para uma sociedade é que você não precise desses instrumentos. Por exemplo, a Ficha Limpa, o objetivo é que um dia a gente possa abrir mão dele. E por um motivo muito claro, a sociedade tem que ter uma cultura política e uma educação de uma maneira geral, que ela mesma não vote em pessoas que não têm o perfil para a política. Então, mas enquanto a gente não atinge esse nível, é muito importante deixar muito clara a regra do jogo, e a regra do jogo a política é algo desejável e aceitável para as pessoas que têm um perfil, né, perfil social, moral e ético que a sociedade quer. Para essas pessoas que não têm esse perfil, vai fazer outra coisa, vai fazer qualquer outra profissão, vai participar na iniciativa privada, mas na política não. A política tem que ser algo sagrado, onde só entram aquelas pessoas que têm um perfil desejado. E você acredita, Edmar, assim, agora uma visão muito particular sua, que a gente consiga estipar mesmo da política essas pessoas que têm esse comportamento, digamos assim, nada idôneo, nada... Porque a gente sabe que tem pessoas que fazem carreira na vida política, eu estou falando isso a nível nacional, né? Principalmente no Congresso, em outros aspectos. A gente tem pessoas lá que estão há anos e anos e anos e que tem na sua trajetória vários escândalos aí. Será que a gente vai conseguir, de fato, chegar a um ponto em que nós vamos tirar da política essas pessoas definitivamente? Nenhum país no mundo conseguiu acabar com a corrupção, mas o objetivo é manter em níveis mínimos, entre aspas, aceitáveis, né? De maneira que a gente possa ter uma atividade política se desenvolvendo de forma saudável. Uma coisa é certa, no Brasil nós temos políticos profissionais, e o que se deseja não é isso. O que se deseja é que nós tenhamos profissionais de todas as áreas, de quaisquer áreas, que estejam na política por uma opção e que voltem para a vida privada, e não pessoas que vivam 30, 40, 50 anos da atividade política e da corrupção. Tá certo, Edmar, a gente vai por um rápido intervalo, na sequência a gente continua conversando mais um pouquinho sobre corrupção, que é um grande problema do nosso país, né? A gente vai para o intervalo e já volta com o programa Jogo Limpo. E a gente está de volta com o programa Jogo Limpo, continuando a nossa conversa com o secretário de comunicação da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camato. Edmar, no bloco anterior nós comentamos um pouco sobre as ações da Transparência Capixaba no sentido da gente inibir e realmente trabalhar esse assunto da corrupção, que é um assunto tão complexo a nível Brasil, não é verdade? Um dos pontos que foram muito discutidos atualmente na questão da política e até voltados para a corrupção é a questão da proibição das doações eleitorais, né, por parte das empresas. As empresas, a partir de uma decisão do Supremo, né, recente, elas não podem mais doar para os partidos e nem para os políticos. Essa ação partiu também de certa movimentação da transparência a nível nacional. Esse é um anseio até antigo da sociedade civil organizada. Mas o que se via, e é preciso ser sincero com a sociedade nesse ponto, o que se via é que o pensamento do Congresso Nacional, ou seja, daqueles políticos que a gente acabou de eleger, ele não tem uma sintonia com as ruas. Então, isso porque são pessoas que foram eleitas a partir de regras que eles mesmos montaram que permitem a doação empresarial. Então você pega um político que está eleito hoje, muito possivelmente a regra é que ele tenha se eleito num sistema em que o benefício de recursos que foram aplicados na campanha dele foi tão grande que ele não se elegeria sem esse recurso. E isso é muito triste para a democracia, porque, Fabiano, o que é a democracia? É um sistema que vive da opinião e da participação popular, né? Então, se você vive da participação popular, em nenhum momento você está dizendo que esse arranjo social e político precisa de dinheiro, de aporte de dinheiro em campanhas políticas. O que se viu no país foi uma distorção. Por quê? Porque a empresa não vota, a empresa não tem um papel na democracia,
tem um papel importante na política, no desenvolvimento institucional do país, mas não está escrito na nossa Constituição que a empresa vota, que a empresa deve exercer um papel democrático. Então, assim, o que se viu foi uma desvirtuação democrática, né, porque isso tudo foi com base em regras aprovadas pelos próprios congressistas, mas aí veio, né, existem movimentos nacionais como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que faz uma gestão muito forte junto ao Congresso e à sociedade, tentando aprovar regras que tirem esse vulto de recurso financeiro das campanhas, e houve também uma ação da OAB junto ao STF, e essa ação que você está falando, que proibiu. Então, hoje, na próxima eleição, está proibida a doação empresarial para a campanha. Isso é uma mudança radical frente ao que a gente está acostumado a ver, porque as empresas investem em campanhas. As empresas, elas não votam, mas elas elegem políticos. Por quê? Porque numa situação atual em que a educação da nossa população é muito baixa, qualquer recurso financeiro colocado nas campanhas, ainda que não seja para comprar voto diretamente, né, mas ele tem um impacto muito grande, porque é uma campanha bonita na televisão, né, é um candidato que sequer sabe falar e não tem propostas para a população, mas ele aparece ali de uma forma muito bonita, muito legal, e o nosso povo, infelizmente, acaba comprando isso, né? A massa que vota, ela acaba votando no mais bonito, no mais elegante, no que fala melhor, no que tem mais pessoas na campanha dele, mas essas pessoas não estão por ideologia na campanha, elas estão sendo pagas para estarem ali, entendeu? Então aquele material de campanha bonito, legal, ele muitas vezes está iludindo a população. E é isso que a gente quer tirar, é isso que esse movimento civil organizado que representa a sociedade, na minha opinião, com mais legitimidade às vezes do que aqueles que estão lá votados pela sociedade, quer tirar esse aporte de recursos financeiros que simulam um candidato muito bom, mas que na verdade, na hora que chega ali e está eleito no Congresso Nacional, ele está representando o dinheiro, o poder econômico e não exatamente as diretrizes que a população quer mudar. Edmar, você acredita, por exemplo, hoje a reforma política se discute muito, mas a gente tem visto uma discussão muito vazia, né? Muito, vamos dizer assim, muito pouco efetiva, eu digo, a nível de Congresso Nacional, né? O Supremo tomou essa decisão, né, que a gente comentou agora, essa proibição, e que você até acaba de explicar. Agora, a nível de Congresso, a discussão da reforma política, como você avalia essa discussão nos moldes atuais? Será que de fato, voltando lá atrás que nós falamos, será que de fato ela vai gerar um resultado positivo ou vai ser um joguinho aí só para inglês ver? Fabiano, as experiências que a gente tem com o Congresso Nacional recentes são de que toda vez que o Congresso fala que vai entregar uma reforma política, ele entrega um retrocesso. Então, porque são entregues ali para a população pequenas mudanças que eles simulam que valem muito para a população e, na verdade, eles embutem algumas mudanças que são negativas, tá? Isso aconteceu há alguns anos, voltou a acontecer agora, e o Congresso, na verdade, agora, ele deveria, no momento de crise em que a população foi às ruas, deveria entregar algo melhor, e não entregou. A grande mudança que a gente tem, que é a proibição da doação empresarial, ela não veio do Congresso, ela veio do STF, que entendeu que a Constituição atual, ela proíbe a doação por empresas. Mas você falou uma palavra importante, que é a questão da efetividade, né? E o que a gente pode falar de mudanças efetivas? Essas mudanças, a gente não tem nenhuma ilusão, elas só virão a partir do momento em que a população pressionar e a partir do momento que a mudança for legítima e acontecer no próprio Congresso Nacional. Então, assim, isso porque não está no cenário nacional que a gente tem uma guerra, que a gente tem uma revolta popular, que a gente tem o exército tomando as ruas e pegando o poder. Então a gente está falando de mudanças democráticas, né? A gente não pode defender, infelizmente, nada diferente, ainda que haja um sentimento popular grande de revolta. Mas, então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a pressão da população junto aos representantes que ela mesma elegeu que vai fazer com que a mudança ocorra. Então, quando a gente tem uma necessidade premente, urgente, de reforma política, são esses movimentos organizados, representando a sociedade, que vão pressionar o Congresso e vão fazer a mudança. E quando a gente fala movimentos organizados, a gente está falando nada mais do que cada cidadão, seja na sua associação de bairro, seja numa entidade como a Transparência Capixaba, seja com a OAB, né? Seja com as associações profissionais, CREA, Conselho de Contabilidade,
É assim que a sociedade muda, né? Nunca vai haver uma mudança de pessoas que estão lá eleitas por um sistema que vale a pena para eles não vão mudar isso. Então, é aquele político que a gente votou, é fazer aquele contato, é participar na associação, seja de moradores, no seu conselho de classe, e daí que vem a mudança. Os movimentos de rua ajudaram nesse processo? Muito, ajudaram muito. O que faltava ali, talvez, nos movimentos de rua, é uma leitura do que eles queriam, né? Mas essa leitura os próprios políticos não queriam fazer, né? Eles falavam muito assim, o povo está indo às ruas, mas não sabe o que fazer. Na verdade, o povo deixou um recado muito claro. Estamos cansados de tudo. E esse tudo, né, na leitura mais interessante que há a ser feita, esse tudo é uma política desgastada, né? A falta de retorno dos impostos altíssimos que a gente paga, né? E principalmente a falta do retorno para a saúde, educação, né? As questões básicas que a população tanto precisa. Tá certo, Edmar. Eu quero te agradecer muito por essa entrevista, de conversar um pouquinho sobre essa atuação da ONG Transparência Capixaba, você que é secretário de comunicação da ONG, e também falar um pouco sobre o que a gente tem já de, como nós falamos, de efetividade, efetivo, né? No sentido de combater a corrupção em nosso estado, em nosso país, e quem sabe a gente vai conseguir em pouco tempo um resultado ainda maior, né? E uma sociedade menos corrupta. Perfeito, é o objetivo. Aproveito para pedir que o pessoal curta a nossa fanpage, Transparência Capixaba, no Facebook, que é lá onde a gente faz essa interlocução com as pessoas que querem ajudar. Tá certo. Olha, Edmar, muito obrigado pela sua entrevista. Esse foi o programa que tratou sobre a corrupção no nosso estado, no nosso país e na nossa sociedade, né? Você conferiu aí uma entrevista com o Procurador da República, Dr. Hercias de Souza, e também com o secretário de comunicação da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata. Você também pode sugerir assuntos para os nossos próximos programas. Para isso é muito simples, é muito fácil. Basta enviar um e-mail para a gente, contato@fabianorossi.com.br. Bom, o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, e também pela internet, transmissão simultânea. O endereço imagem.tv.br/ao vivo. As nossas reprises são sempre 2 diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Você pode assistir, caso você não consiga assistir na quarta-feira, às 7h30 da noite. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.